Há 23 séculos, a ilha grega de Rhodes abrigava uma extraordinária maravilha da engenharia, mesmo para os padrões de hoje. O Colosso foi a maior estátua que o mundo já conheceu. Rhodes fica no Mediterrâneo, a 15 quilômetros da costa da Turquia. O Colosso ficava na capital, também chamada Rhodes. Nosso investigador, Mark Talesnik, veio para cá trazendo os relatos de escritores antigos para tentar imaginar como a estátua foi feita. Estamos em Rhodes para tentar dar forma ao Colosso. Os poucos dados estão reunidos e se baseiam em escritos muito antigos. Dizem que ele tinha cerca de 31 metros de altura e dizem também que era feito de bronze, com esqueleto interno de pedra e ferro, e que um dedo da estátua era aproximadamente a altura de um homem. A grande pergunta é: podemos usar esses dados para aprender alguma coisa sobre o Colosso? Não sabemos onde ele ficava, nem que aspecto tinha. O especialista local, Dr. Manolis Stefanakis, é um arqueólogo clássico. Ele disse a Mark que o Colosso foi construído pelos habitantes para celebrar uma grande vitória. O Colosso foi feito por um escultor local chamado Carés, e os habitantes resolveram fazer a estátua depois da bem-sucedida defesa de Rhodes contra o exército macedônio. A estátua foi feita para comemorar a bem-sucedida defesa da cidade após 305, quando ela foi sitiada. Quando a estátua foi feita? Ele começou a estátua no ano de 292 a.C. e levou 12 anos para terminar, de modo que ele a entregou em 280 a.C. O Colosso era uma imagem de Hélio, o deus Sol protetor da ilha. Os habitantes acreditavam que Hélio tinha criado Rhodes, a ilha mais bela do mundo, e em troca eles ofereciam gratidão e fervorosa veneração. Outras representações de Hélio foram achadas em Rhodes. Uma de tamanho importante pode dar a indicação de como apareceu o Colosso. E a característica muito interessante é que há vários buracos na cabeça. Muitos buracos. Para que serviam? Para colocar raios de ferro ou de metal que saiam da cabeça como os raios do sol. A cabeça do Colosso pode ter sido assim coroada com raios de sol. Fontes antigas relatam que o Colosso foi feito com barras de ferro e lastreado com pedras. Mark acredita que o método de construção do Colosso e seu tamanho determinaram a posição da estátua. Qual era o aspecto e a posição da estátua? Uma representação é Hélio acenando com a mão e segurando um pano com a outra. Acenar seria difícil, porque para alguém acenar, a pressão, principalmente aqui, seria enorme e eles teriam que escorar. Exato. Para segurar o braço, e eu acho que ficaria não ficaria feio. bonito, não ficaria nada bonito. Então eu acho que podemos esquecer a chance dele acenar com o braço. No entanto, se a mão do Colosso estivesse tocando a testa, protegendo os olhos, a estátua ganharia estabilidade. Qual a razão da existência do pano ou do laço? Uma terceira perna, para dar estabilidade. A técnica de esculpir túnicas para dar mais estabilidade a estátuas é bem documentada. Isso tornaria a enorme estrutura do Colosso mais forte. O exterior foi descrito como inteiramente feito de bronze. Manolis levou Mark a um local de produção de bronze, uma fundição que data do tempo do Colosso. Isso prova que a tecnologia para construir a estátua existia ali. Temos aqui nesta área 7 locais de fundição desse tipo. Então sabemos que esta é a área dos ferreiros. Isso é importante porque o Colosso foi fundido em bronze. Podiam fazer aqui uma estátua de que tamanho? A altura máxima de uma estátua feita aqui seria de cerca de 10 metros. Peças de bronze de até 1,5 metro de comprimento podiam ser fundidas aqui e unidas para criar uma estátua de até 10 metros. O Colosso também foi feito por partes, com folhas de bronze fixadas no esqueleto interno da estátua. Esse método dava flexibilidade, o que fazia a estátua suportar ventos fortes.
De que tamanho deveria ser a fundição para construir Bom, o eu colosso? acho que precisaríamos de instalações no mínimo 3 vezes maiores que estas. Já achou alguma coisa parecida? Não, ainda não tive essa sorte. Mark descobriu a aparência do colosso e ficou claro que os habitantes tinham a tecnologia para fazê-lo, mas isso não ajudava a localizar o colosso. Representações tradicionais, como esta gravura do século XVI, mostram o colosso em pé no porto, com os navios passando entre suas pernas. Mas há um problema. Os relatos dizem que a construção durou 12 anos. Se isso aconteceu aqui, seria preciso fechar o porto. Mas esse porto era de importância estratégica vital para a ilha. Como era esse porto 2.500 anos atrás? Bom, esse era o principal porto militar de Rhodes e teriam de bloquear a entrada do porto militar do mais importante porto da cidade naquela época. E por 12 anos? Por 12 anos. Os construtores da estátua viviam em tempo de guerra e construíram o colosso para comemorar uma importante vitória depois de um forte cerco naval. Não faria sentido celebrar isso comprometendo as defesas. Com base em nossas discussões, deduzimos que o colosso montado no porto, ao menos a essa altura da história, não é uma possibilidade. Isso é totalmente fictício e tem origem no romantismo medieval, certamente. Quando comparamos esses argumentos a fontes antigas que dizem que a estátua caiu sobre a terra, fica claro. A imagem tradicional do colosso a cavalo no porto não passa de fantasia renascentista. Alguns arqueólogos creem que o colosso ficava onde hoje está a fortaleza de São Nicolau. A fortaleza data do século XV, mas algumas de suas pedras podem ter vindo do tempo do colosso. Nós temos evidências, elementos da fortaleza original, como estas pedras ou estes degraus. Além disso, temos várias bolas como estas. Balas de canhão? Na verdade, são bolas de catapulta. Bolas de catapulta. Ah, desculpe. Elas foram lançadas de fora para dentro ou para fora? Foram lançadas pelos macedônios. As bolas de catapulta datam da época do sítio cujo fim o colosso celebrava. Este lugar estava claramente ocupado na época. Além disso, a fortaleza está colocada em um outeiro de rocha sólida, o que daria ao colosso uma ótima fundação. Quais os prós e os contras do colosso ser construído, digamos, por ali, naquela área? Sinceramente, eu não vejo prós nessa teoria. É muito improvável uma estátua dessas na entrada de um porto militar. Na minha opinião, eu nunca faria uma estátua dessas aqui. Eu procuraria outro lugar, talvez mais alto, para ela ser vista por todo mundo. Observando a cidade, faria sentido o colosso ficar em uma colina para ser visto de longe. A caminhada na colina forneceu uma pista. Embaixo do que já foi uma escola, partes de antigas construções foram achadas. Uma dessas construções era um templo de Hélio. Este aqui é o ponto mais alto do centro de Rhodes, cerca de 20 metros acima do nível do mar. Deste lugar, fizemos 2 descobertas importantes. Primeiro, uma cabeça de mármore de Hélio e importantes inscrições listando os nomes dos sacerdotes de Hélio. O que isso nos diz? Isso nos diz que provavelmente estamos no exato local do templo de Hélio. Hélio era a maior divindade de Rhodes. Acredita-se que toda esta área foi dedicada à sua veneração. E nos limites do antigo templo, agora há o Palácio dos Mestres de Arte, construído na época medieval pelos Cavaleiros de São João. Faz sentido que o colosso ficasse na área do templo de Hélio, e daqui ele veria os 3 portos mais importantes da cidade. Então, estamos no ponto mais alto da cidade murada, avistando os 3 portos. Sim, se o colosso estivesse aqui, ele veria o porto comercial e o secundário deste lado. E se viermos aqui, ele também veria o porto militar. Tá bom. Além disso, sabemos que quando caiu,
o colosso atingiu casas na área em volta do palácio, uma das mais densamente povoadas áreas da época. Ao cair aqui, o colosso deve ter esmagado casas, o que sugere que este era realmente o local do colosso. Bom, é isso. Este é o lugar onde pensávamos que o colosso estava. Eu estou imaginando que ele teria o dobro da altura do atual palácio, então. Pelo menos. Foi uma grande operação, não era só um homem construindo um colosso, mas deve ter havido um exército de homens. Na época, as pessoas acreditavam nos deuses e ver aquele colosso dominando tudo deve ter sido uma coisa assustadora. 31 metros de bronze envolvendo um esqueleto de ferro e pedras, o colosso era tão grande que diziam que seus dedos eram do tamanho de um homem. Levou 12 anos para ser construído e foi completado em 282 a.C. Os habitantes fizeram uma estátua em homenagem ao deus. Atravessando o mar, onde hoje é a Turquia, um homem faria 400 estátuas para honrar a si mesmo. Ele era o rei Mausolo, e as estátuas adornariam o primeiro mausoléu. Cada uma das 7 maravilhas era uma grande obra de engenharia, e cada uma tinha suas peculiaridades. A pirâmide de Gizé era um túmulo criado a partir de uma enorme, mas simples forma geométrica. Houve outro túmulo que admirou o mundo civilizado com a beleza de seus ornamentos e suas centenas de estátuas. A outrora grande cidade de Halicarnasso é agora a pequena Bodrum no sudoeste da Turquia. No século IV a.C., Halicarnasso era a capital da Cária, parte do Império Persa e cidade do rei local, Mausolo. Na esperança de fundar uma dinastia para manter a linhagem real, ele se casou com a irmã Artemísia. Diz a lenda que por volta de 350 a.C., ela construiu um túmulo para honrar a memória do irmão. Acho surpreendente no mausoléu de Halicarnasso que ele não tenha sido construído em honra a nenhum grande daquela época, nem ao guerreiro persa Xerxes, por exemplo, nem em honra a Alexandre o Grande, mas foi construído para um governador menor, mas muito bem sucedido, o rei Mausolo. Pouca gente ouviu falar dele. Para isso entrar na lista das 7 maravilhas, devia haver algo de realmente magnífico em sua estrutura. Não há imagens antigas do mausoléu e, de novo, as mais influentes descrições chegam até nós pelo artista da Renascença Martin van Heemskerk. Mas isso terá base na realidade? Nossa investigadora Tessa Dunlap encontrou novamente o Dr. Julian Bennett, um arqueólogo que passou vários anos tentando reconstituir a história do rei Mausolo. Por que esse enorme mausoléu foi construído? Muito boa pergunta. Não sabemos, sinceramente. Ele era conhecido por taxar muito a população e reuniu uma fabulosa fortuna. Presume-se que foi para mostrar o quanto era rico. Graças a escavações do século XIX, sabemos exatamente onde se localiza o mausoléu. Tessa e Julian tentarão reconstituí-lo, combinando as evidências físicas com os relatos históricos. Plínio deu as dimensões do mausoléu, depois confirmadas pela arqueologia. Ele tinha 36 metros de comprimento por 30 de largura, cobrindo toda esta área escavada. A base da estrutura foi feita com um tipo característico de pedra, a pedra calcária. Andar nesta estrutura dá bem a ideia de sua imensidão, não é? Sim, realmente a estrutura é substancial, fundada nesses blocos maciços de pedra calcária. Então esse seria o andar térreo, as fundações? Este seria o térreo, sim. Acredito que o piso térreo. Havia mais 4 ou 5 níveis com blocos desse tipo. O local de descanso do rei Mausolo era uma câmara mortuária subterrânea embaixo da base de pedra. Vamos dar uma olhada ali, daquele lado, onde está a câmara mortuária, já que ela é a razão de toda a estrutura, não é? Certo. Note que ela fica de lado e não fica no centro. A razão para isso é que quando ladrões de túmulo viessem, eles não encontrariam a câmara. Era a teoria. Caminhando até o local da câmara mortuária, Tessa e Julian encontram outro artifício para deter ladrões.
uma enorme pedra funcionando como barreira. Esta é uma pedra que bloqueia. A pedra encaixa neste espaço aqui, onde há esta parte plana e ela bascula até aqui. E esta borda encaixa nesta aqui. Isso é impressionante. Imagino que fosse impossível entrar. Sim, mas isso não impediu as pessoas de tentar. E pode-se ver onde alguém andou escavando cuidadosamente para tentar entrar sob a pedra. E vemos as mesmas marcas na pedra de bloqueio. Mas não havia como retirar a pedra. Podemos nos apertar e passar. E aqui estamos na câmara mortuária. Este é o lugar onde teria ficado o sarcófago. É aqui que Mausolo está enterrado? Isso. Bem aqui? Selada pela pedra de bloqueio, a câmara mortuária estava enterrada sob outro imenso peso de pedra, o próprio mausoléu. Julian pôde descrever a estrutura graças ao relato de Plínio. Este era o piso térreo original, e por cima, esse espaço foi preenchido com o pódio do mausoléu, como se fosse um bolo de casamento gigante. Plínio conta que o túmulo tinha 43 metros de altura, cerca do dobro da altura desse minarete. Então está claro que a maior parte das pedras do mausoléu desapareceu, provavelmente foi roubada. Mas a pedra calcária é tão característica que os arqueólogos puderam identificar pedras em outras construções de Bodrum. Uma delas é um castelo do século XV. Aonde quer que você olhe no castelo, você vê pedra calcária reutilizada. O que estou procurando é identificar que pedras vieram do mausoléu. Pedra calcária e mármore. Calcária e mármore. Há um mármore muito branco, o mármore pariano, que é facilmente reconhecível. Muitas dessas placas foram incorporadas ao castelo e os especialistas chegaram a uma conclusão surpreendente. A maior parte da estrutura do mausoléu deve ter sido maciça, sem espaços internos. Plínio diz também que sobre o pódio havia uma série de colunas e um teto piramidal, e uma descoberta no castelo revelou outro detalhe. O que vai me mostrar agora, Julian? Este é um grande pedaço de mármore branco que foi reutilizado como batente. Mas se olharmos do outro lado, podemos ver que é parte de uma viga mestra. Vê este degrau? É parte da decoração do nível de cima sobre as colunas do mausoléu. O que tudo isso revela sobre o túmulo? O que é significativo desta pedra em particular é seu comprimento, que ficou intacto. Isso permitiu calcular o espaço entre uma coluna e outra e sabemos que era de exatos 3 metros. Isso faz pensar em como foi enorme o empreendimento de construir o mausoléu. Esse espaço entre colunas combina com a descrição que Plínio fez do mausoléu. Agora Tessa e Julian poderiam usar as proporções para recriar a estrutura básica. Um pódio maciço de 18 metros de altura, suportando uma colunata de 36 colunas espaçadas por 3 metros. E no topo puseram uma pirâmide escalonada. Mas não foi isso que fez deste monumento uma maravilha do mundo. Plínio descreveu uma construção adornada de fabulosas estátuas e relevos. Neste local, apenas fragmentos das estátuas foram encontrados. Um relato do século XVI dá conta da destruição das estátuas lançadas em fornalhas. Elas se transformaram no calcário da argamassa que rejuntaria as pedras do castelo de Bodrum. Mas 2 grandes estátuas foram recuperadas e suas réplicas estão à porta do castelo. Aqui temos cópias de 2 estátuas do mausoléu. Uma que muitos dizem ser do próprio Mausolo e outra que muitos dizem ser de Artemísia. E estátuas como essas ou parecidas estavam em toda a volta do mausoléu? Sim, a crença geral é que as estátuas soltas estavam em 3 níveis básicos, no nível do pódio e em 2 níveis de estátuas fixas em volta da parte de cima. Conhecendo o tamanho das estátuas e as dimensões do mausoléu, especialistas estimam que até 400 figuras cercavam as paredes. Segundo Plínio, uma magnífica carruagem de 4 cavalos ficava no topo. Vestígios encontrados nos escombros do local deixam entrever sua antiga glória. Esta era uma carruagem de 4 cavalos, toda feita de mármore branco, com arreios de metal para os cavalos. Mas o que ninguém sabe é se havia alguém na carruagem. Essa é a questão.
Juntando as evidências físicas e os relatos dos autores antigos, podemos construir uma imagem convincente de como pode ter sido o mausoléu de Halicarnasso. Era uma imensa construção de 3 níveis, consistindo de um pódio, uma colunata e um teto. Coberto de mármore brilhante, ele dominava a paisagem. Frisas e cerca de 400 estátuas dominavam cada superfície, e no topo, uma carruagem de 4 cavalos. Para mim, o mais importante do mausoléu é que ele foi construído para ser o rei Malzolo. Trata-se do legado de um rei, portanto, exemplifica as influências a que ele estava exposto, política e geograficamente. Há uma enorme colunata de mármore branco, uma pirâmide, uma extraordinária carruagem no topo. Isso significa que o mausoléu e toda a estrutura não se pareciam com nada visto antes. Tal era a majestade do túmulo do rei Malzolo que a palavra mausoléu entrou no vocabulário popular. Apesar de os gregos honrarem muitos deuses, um deles reinava supremo. Em Olímpia, uma estátua do rei dos deuses, feita de ouro e marfim, talvez tenha sido a maior de todas as estátuas. Das 7 maravilhas listadas pelos sábios gregos no século III a.C., só uma ficava na Grécia continental, símbolo do status que a colocava lado a lado com as grandes civilizações. Com mais de 12 metros de altura e feita de ouro e marfim, era a estátua do rei dos deuses, Zeus. Para descobrir que evidências restam da estátua, Mark Talesnik viajou a Olímpia, na península do Peloponeso, a sudoeste da Grécia. Hoje, Olímpia está cheia de ruínas e lembranças, testemunhos da importância do lugar para os antigos. O que chama a atenção é a quantidade e a qualidade das evidências físicas da área inteirinha. Mas, por outro lado, viemos até aqui verificar a estátua do templo de Zeus. E aí estamos no escuro, porque não há evidências físicas. Então vamos precisar fazer muita pesquisa para imaginar como seria essa estátua. Mark pediu o auxílio de Judy Barringer. Doutora em arqueologia, Judy é uma autoridade em Olímpia. Esse era o lugar dos Jogos Olímpicos que começaram em 776 a.C. e tinham enorme importância cultural. Espalhados em mais de 50 acres, havia pistas de corrida, piscinas, ginásios e templos, todo o necessário para o mais importante evento do mundo antigo. E os jogos eram em honra a Zeus. Os jogos e os eventos atléticos não eram só jogos e eventos, mas eram feitos em homenagem a um deus, que no caso era Zeus. Então estamos num santuário religioso, não só num lugar de atletismo. A estátua ficava no templo de Zeus, que foi construído em 456 a.C. e destruído por um terremoto no século V de nossa era. Bom, estamos aqui, Mark, no templo de Zeus. Esse foi o maior templo de Olímpia e sua estrutura mais importante. O visitante fazia oferendas a Zeus do lado de fora do templo, entrava e podia contemplar a estátua. Os escombros das enormes colunas externas revelam o provável aspecto do templo. Minha nossa, isso é fantástico. Impressionante, não é? Tá legal, aqui temos 1, 2, 3, 4 colunas paralelas entre si que desmoronaram. As seções caíram como dominós. E vemos os capitéis. O que você acha que causou esse padrão? É notável. De todas as explicações que nos foram dadas, uma fala do efeito dos terremotos. Se as colunas estavam inteiras quando o terremoto ocorreu, se estavam unidas por vigas entre si, na direção que as vigas caíram, as colunas caíram também. É isso mesmo, muito bem. A beleza daqui é que essa direção está perfeitamente alinhada para todas as colunas e o corte de cada seção é uma linda ruína. Mark mediu as colunas perfeitamente preservadas para determinar a altura da estátua. 51 centímetros, 71, 55 centímetros, 64 e essa tem 78.
O historiador grego Pausanias diz que o templo tinha 18 metros de altura, e o cálculo de Mark confirma isso. Medindo o espaço entre as colunas exteriores de cada lado, sabemos que o templo tinha 67 metros de comprimento e havia colunas internas. As colunas tinham a altura de 1, talvez 2 andares. E havia a colossal estátua de Zeus na nossa frente, bem aqui. Muito bem, foi por isso que viemos. Exato, é por isso. A razão da existência do templo era essa, abrigar a estátua. Para saber como era a estátua, Mark conta com poucos relatos, e todos modernos. Mas um escritor antigo disse que a estátua tinha 12 metros, e Estrabo disse que, se Zeus se levantasse, ele destelharia o templo. Esses relatos conferem com os cálculos de Mark da altura das colunas. Sabemos também quem construiu a estátua. Um escultor chamado Fídias já tinha seu lugar na história com a criação de outra estátua na Acrópole de Atenas. Também sabemos onde ele construiu a estátua graças a uma grande descoberta, um pote com o nome de Fídias. O surgimento dessa evidência acabou mostrando o local exato de seu ateliê. Hoje, restos de um antigo templo cristão dominam o local. Muito bem, Mark. Este é o ateliê de Fídias. Foi aqui que ele teria feito a estátua de Zeus? Isso mesmo. Vemos as paredes externas, algumas passagens e algumas colunas no centro, por ali. A estátua foi construída entre as colunas, para ver se caberia na outra estrutura. O tamanho e as proporções do ateliê de Fídias eram idênticos ao espaço que a estátua deveria ocupar. Quando a estátua foi posta no lugar, 20 anos depois que o templo foi construído, ela precisava caber e caber perfeitamente, senão o templo era tão perfeito. Não se poderia colocar a estátua dentro sem ter certeza de que daria certo. Mark notou algo mais no ateliê. Ele parece ter a mesma orientação do templo. Para descobrir se isso foi intencional, ele fez algumas leituras. Bom, vamos medir a situação desta parede. Leio 79 graus no aparelho. Aqui... Nossa! A leitura indica exatos 80 graus. O resultado foi surpreendente. O ateliê e o templo estão perfeitamente alinhados. As diferenças que medimos foram tão ínfimas que não pode ter sido obra do acaso. Na minha opinião, eu acredito que tudo isso tem a ver com a luz. Mark acredita que tanto trabalho para recriar as condições do templo só se explica se a luz do sol tiver papel fundamental no projeto de Fídias. Mas falta saber como a estátua foi construída. Sabemos que a estátua de Zeus não foi feita de pedra, que a pele era de marfim e a túnica e as sandálias de ouro. Na época, só Fídias criava estátuas com esses materiais que exigiam exímia habilidade artesanal. Esses moldes encontrados no ateliê podem ter sido usados para fundir a túnica de ouro. E junto aos moldes encontraram estas inúmeras lascas de marfim. Eu gostaria de ter uma ideia de como eles fizeram a pele com marfim, como obtiveram folhas de marfim das presas dos elefantes. Eles retiravam camadas. Assim como se aponta um lápis, uma camada fina saía. Mas como amolecer o material? Afinal, presas de elefantes são muito duras. Acreditamos que os gregos mergulhavam o marfim em vinagre. Só por um tempo, até ele se tornar maleável. Entendi. E uma vez amolecido, o marfim podia ser colocado em moldes. Isso mesmo. E o marfim tomava a forma do molde. Quando secava, ficava com esse formato em definitivo. Mas mesmo as maiores presas de elefantes renderiam partes relativamente pequenas de marfim, e a estátua de Zeus era colossal, com 12 metros de altura. O que daria estabilidade a esse grande quebra-cabeça uma vez montado? Sabemos por analogia com esculturas anteriores de Fídias que a estátua de Atenas Pártenos no Partenon, também um colosso de marfim e ouro, sabemos que ele usava uma armadura de madeira, talvez de ferro, ou podemos assumir que foi o caso também para Zeus mais tarde.
E há evidências de que Fídias não contou apenas com o tamanho para tornar sua estátua impressionante. Após notar a orientação idêntica do templo e do ateliê, Mark acredita que a iluminação tenha sido essencial. Voltando ao local, a evidência no chão mostra que Fídias usou um truque clássico para aumentar o impacto de sua estátua. A pedra usada para construir o templo era pedra calcária local, cinzenta e monótona. Então, para levantar o interior do templo e maximizar a luz, ele cobriu tudo com gesso. Teria sido usado gesso branco no exterior do templo para imitar o mármore. Quer dizer que... E há restos de gesso aqui na superfície, como podemos ver neste pedaço aqui. O gesso parece monótono e amarelado hoje, mas quando o templo foi feito, ele era de um branco brilhante que refletia a luz e tornava as colunas radiantes. E Fídias usou outro truque ainda. Como a única entrada de luz no templo era a enorme porta, ele projetou um detalhe que otimizava o efeito da luz. Exatamente à frente da estátua, ele fez um espelho d'água cujas evidências persistem 2.500 anos depois. Se você correr os dedos por aqui, vai sentir um canal. E você pode seguir a linha não só deste lado, mas do outro lado também, exatamente no mesmo ponto. Isso é uma linha d'água, um limite onde com certeza havia água. Então está dizendo que havia 5 ou 6 centímetros de água aqui. O dramático reflexo criado pela água se somava à opulência do marfim e do ouro do corpo de Zeus. Rodeada pelas colunas brilhantes do templo, a visão devia ser de enlevo e inspiração. Nas mãos de Zeus havia um cetro, emblema de seu poder, e uma figura alada de Nike, deusa da vitória. Iluminado por tochas e fogo, o templo deve ter sido um local simplesmente espetacular. O templo era constituído de uma estrutura incrivelmente bem ornamentada e de estátuas. Tudo tornava o templo muito bonito. Mas nós não viemos aqui pelo templo ou por nenhuma outra coisa, senão pela estátua de Zeus. A estátua, seu tamanho e dimensões, comparada ao tamanho, a beleza e dimensões do templo, devia ser realmente muito impressionante para fazer da estátua uma das 7 maravilhas, e não o conjunto com o templo. As 7 maravilhas sempre cativaram a mente humana, desde que foram criadas. Das 7, só a Grande Pirâmide sobrevive. Mas o que levou à destruição das outras maravilhas? E por que elas continuam a nos fascinar até hoje? Elas são tidas como coisas próximas da perfeição, o maior produto do mundo clássico. Um padrão que seria referência para realizações futuras, sempre julgadas inferiores. Mas as 7 maravilhas marcaram o início de uma revolução em um tempo em que o homem ampliava suas conquistas e impunha sua autoridade no mundo, desafiava a natureza e se tornava seu senhor. O tamanho da pirâmide, do farol e do mausoléu. A tecnologia de ponta do Colosso e do Templo de Ártemis. O domínio da natureza que criou os jardins suspensos e o sonho que criou a estátua de marfim de Zeus. Cada maravilha simbolizava uma ousadia. Mas cada uma também revelava uma fraqueza humana, a arrogância. 2 túmulos, a Grande Pirâmide de Gizé e o mausoléu de Halicarnasso foram feitos para conseguir imortalidade. O mausoléu foi a tentativa de um rei de ter seu nome lembrado através do túmulo mais ornamentado que o mundo já viu. Para mim, o mais importante do mausoléu é que ele foi construído para ser o rei Mausolo. Trata-se do legado de um rei. Seu trabalho foi em vão. Apesar de ter sobrevivido até o século XV, terremotos danificaram muito o mausoléu e, como se deu com muitos monumentos, suas pedras foram roubadas e incorporadas a um castelo dos cruzados. Aquela gente não se importava com o legado do rei Mausolo.
Não contentes em levar as pedras do mausoléu, a maioria das magníficas estátuas que circundava o túmulo também foi destruída, lançada ao fogo, queimada para fazer a argamassa. A palavra mausoléu permanece, mas poucos conhecem sua origem. Do mesmo modo, apesar de a Grande Pirâmide ser reconhecida no mundo todo, quantos sabem que era o túmulo do faraó Quéops? A tentativa do homem de criar e venerar deuses não foi melhor. As duas maiores estátuas de todas, o Colosso de Bronze e a estátua de Zeus, de ouro e marfim, foram sem dúvida exemplos de habilidade e dedicação. O Colosso era visível a quilômetros. O efeito que ele causava na ilha e também nas áreas vizinhas deve ter sido incrível. A primeira coisa que alguém via quando chegava a Rhodes por mar era a coroa de sol e a cabeça do deus pairando no horizonte. O Colosso foi a maior estátua de bronze jamais construída até então, mas ela durou meros 54 anos. No Colosso vemos a ligação entre o bronze, a rocha e o ferro. E a ligação entre os três, que aguentou 60 anos de rajadas de ventos fortes, não aguentou o impacto que a natureza lhe impôs. Como o templo de Ártemis e o farol, o Colosso foi derrubado por um terremoto. Ele nunca foi restaurado, porque um oráculo vaticinou que se o Colosso fosse reconstruído, grandes desgraças viriam. Durante 900 anos, ele ficou intocado, símbolo da desmedida ambição humana. A estátua de Zeus sobreviveu mais tempo. Sempre magnífica. Sempre extraordinária. A estátua impressionava. Os materiais usados eram incrivelmente bonitos. Como o templo de Ártemis e o mausoléu, sua destruição aconteceu quando da chegada do cristianismo. Quando a igreja baniu os ritos pagãos, em 391 de nossa era, Olímpia, lar da estátua, entrou em decadência. A estátua foi levada para Constantinopla pelo imperador cristão Teodósio. Outrora maravilha do mundo, o magnífico Zeus de marfim se tornou pouco mais que um troféu. Antes do cristianismo, o templo de Ártemis era um dos mais visitados santuários do mundo. A magnificência do templo revelava seu status. Foi o único templo de mármore, daquele tamanho e daquele tipo feito no mundo conhecido. Este templo foi considerado o maior de todos. O Partenon, perto dele, era pequeno. E o prédio, a estrutura em si já era uma maravilha, e dentro a extraordinária figura da deusa, que atraía, me parece, o mundo todo antes da chegada do cristianismo. O templo sobreviveu a desastres, foi reconstruído após um ataque que o incendiou e foi saqueado pelos godos. Ele só não sobreviveu a um mundo em mudança. No século IV, a deusa já não atraía multidões. O cristianismo tinha mais apelo. Então, quando o templo foi danificado por um terremoto, ninguém se interessou em reconstruí-lo. Com toda a sua grandeza, nem o farol sobreviveu às mudanças. Ptolomeu, rei da Alexandria, achava sua cidade a maior de toda a civilização. Quando precisou de uma luz para trazer seus navios ao porto, um farol qualquer não bastaria, e ele construiu o farol. Só a Grande Pirâmide era mais alta. Tudo o que conhecemos fisicamente do farol garante seu lugar na lista das maravilhas do mundo. Mas quando a cidade decaiu, o farol perdeu seu brilho. No século X, ele foi adaptado e usado como mesquita, antes de ser destruído por um terremoto em 1375. Era de esperar que a maravilha da qual não restam traços fosse a mais próxima da natureza. Os jardins suspensos da Babilônia foram uma tentativa do homem de dominar a natureza. Que arrogância! Um oásis tropical no meio do deserto. Foi uma batalha constante para evitar que a natureza reclamasse sua terra. Inevitavelmente, a batalha foi perdida.
As 7 maravilhas são prova da habilidade de engenharia do homem e de sua ambição sem limites. Todas se perderam, exceto a pirâmide, mas até ela foi despida e roubada de suas pedras para a construção do Cairo. Mas nenhum desses projetos foi um fracasso. Seu legado pode ser uma lição sobre os perigos do orgulho, mas criou um exemplo brilhante, prova de que a ambição, a vontade e a visão podem criar coisas lendárias. Hélio, acenando com a mão e segurando um pano com a outra. Acenar seria difícil, porque para alguém acenar, a pressão, principalmente aqui, seria enorme. Eles teriam que escorar. Exato. Para segurar o braço, e eu acho que não ficaria bonito. Não ficaria nada bonito. Então eu acho que podemos esquecer a chance dele acenar com o braço. No entanto, se a mão do Colosso estivesse tocando a testa, protegendo os olhos, a estátua ganharia estabilidade. Qual a razão da existência do pano ou do laço? Uma terceira perna, para dar estabilidade. A técnica de esculpir túnicas para dar mais estabilidade a estátuas é bem documentada. Isso tornaria a enorme estrutura do Colosso mais forte. O exterior foi Há 23 séculos, a ilha grega de Rhodes abrigava uma extraordinária maravilha da engenharia, mesmo para os padrões de hoje. O Colosso foi a maior estátua que o mundo já conheceu. Rhodes fica no Mediterrâneo, a 15 quilômetros da costa da Turquia. O Colosso ficava na capital, também chamada Rhodes. Nosso investigador, Mark Talesnik, veio para cá trazendo os relatos de escritores antigos para tentar imaginar como a estátua foi feita. Estamos em Rhodes para tentar dar forma ao Colosso. Os poucos dados estão reunidos e se baseiam em escritos muito antigos. Dizem que ele tinha cerca de 31... E a característica muito interessante é que há vários buracos na cabeça. Muitos buracos. Para que serviam? Para colocar raios de ferro ou de metal que saiam da cabeça como os raios do sol. A cabeça do Colosso pode ter sido assim coroada com raios de sol. Fontes antigas relatam que o Colosso foi feito com barras de ferro e lastreado com pedras. Mark acredita que o método de construção do Colosso e seu tamanho determinaram a posição da estátua. Qual era o aspecto e a posição da estátua? Uma representação para comemorar a bem-sucedida defesa da cidade após 305, quando ela foi sitiada. Quando a estátua foi feita? Ele começou a estátua no ano de 292 a.C. e levou 12 anos para terminar, de modo que ele a entregou em 280 a.C. O Colosso era uma imagem de Hélio, o deus Sol protetor da ilha. Os habitantes acreditavam que Hélio tinha criado Rhodes, a ilha mais bela do mundo, e em troca eles ofereciam gratidão e fervorosa veneração. Outras representações de Hélio foram achadas em Rhodes. Uma de tamanho importante pode dar a indicação de como apareceu o Colosso. 1 metro de altura, e dizem também que era feito de bronze, com esqueleto interno de pedra e ferro, e que um dedo da estátua era aproximadamente a altura de um homem. A grande pergunta é, podemos usar esses dados para aprender alguma coisa sobre o Colosso? Não sabemos onde ele ficava, nem que aspecto tinha. O especialista local, Dr. Manolis Stefanakis, é um arqueólogo clássico. Ele disse a Mark que o Colosso foi construído pelos habitantes para celebrar uma grande vitória. O Colosso foi feito por um escultor local chamado Cares, e os habitantes resolveram fazer a estátua depois da bem-sucedida defesa de Rhodes contra o exército macedônio. A estátua foi feita